caros irmãos e irmãs, por que será que nós podemos iniciar uma reflexão usando essas palavras, irmãos e irmãs? Justamente porque somos batizados em nome do mesmo Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Comunidade de amor que se instala dentro do ser humano a partir do batismo. As leituras de hoje nos oferecem uma reflexão riquíssima da pessoa de Jesus. A primeira leitura do profeta Isaías, ele fala sobre quase tudo aquilo que vai acontecer com Jesus. Jesus é o servo do qual o profeta Isaías fala. Ele é o centro da aliança de todos os povos. Não a antiga aliança de um Deus que não se mostra, de um Deus que se manifesta através dos profetas, de um Deus que se manifesta através da natureza, mas agora do Deus que se faz homem e habita no meio de nós, como nós celebramos a festa de domingo passado, a festa da Epifania, a manifestação de Deus na face da terra, Deus que se torna gente e vem viver com a gente, a vida da gente, menos o pecado. Em tudo ele viveu, menos o pecado. E o evangelho de hoje narra então o término da missão de João Batista e o início da missão de Jesus. João Batista, ele sempre pregava dizendo que ele não era o Messias, ele não é a luz, não é ele que traz o batismo, não é ele que traz o Espírito Santo, mas que ele é apenas um precursor, um preparador para a chegada de Jesus. E ele se coloca também menor ainda do que um servo, menor do que um servo, porque o servo, ele amarrava e desamarrava as sandálias do seu Senhor. João Batista se coloca humildemente na posição abaixo de um servo. E às vezes nós escutamos tantos discursos de humildade nesse mundo, mas depois, na hora que a gente vai conhecer a vida da pessoa, como se diz aquela palavra, é só balela. Sabe o que significa balela, gente? Ou não? Balela, ou seja, a pessoa fala, só fala. Papo, né? Essa doença aí, essa politicagem em cima dessa doença, tanto discurso, tantas ideias, que cada dia confunde mais as pessoas. E alguns se dando de humildes, se fazendo defensor do povo para conseguir o poder. Depois que consegue o poder, se junta com a turma e não faz nada pelo povo, infelizmente. João Batista não, ele foi realmente um homem humilde, e ele não teve medo de nada. Tanto é que a sua cabeça foi decapitada, porque ele não se omitiu em falar a verdade. Ele não voltou atrás para entrar na contramão do evangelho, mas sempre seguiu o caminho. Ele preparou os caminhos de Jesus e seguiu Jesus o caminho. Ele preparou os caminhos da verdade, que é Jesus, e ele sempre seguiu o caminho da verdade. Ele preparou
para que todos pudessem compreender o sentido da vida através do Deus que se manifestaria em Jesus. E ele viveu a sua vida conforme os ensinamentos e a prática e o testemunho de Jesus. João Batista batizava com água, o batismo da purificação, o batismo em que o povo se convertia dos seus pecados para chegarem ao batismo definitivo de Jesus com o Espírito Santo. Jesus não precisava ser batizado, mas para se igualar em tudo ao ser humano, menos o pecado, como é falado, ele também foi até a fonte do batismo de João. Ele não precisava ser batizado, mas também para dar exemplo a todos. Ele não precisava de conversão, ele não precisava de purificação, mas ele se deixa batizar para que também nós percebemos o evangelho de hoje, se manifestasse nele a Santíssima Trindade. Porque quando Jesus é batizado, quando ele sai da água, o Espírito Santo se manifesta e o Pai também. O Espírito Santo vem como pomba e pousa sobre Jesus. Ou seja, Jesus está com o Espírito Santo e o Espírito Santo está com Jesus. E do céu, então, como no Antigo Testamento, as manifestações de Deus, a voz que declara que Jesus realmente é o Filho amado do Pai. Jesus não é um filho de seres humanos. Ele foi concebido em Maria. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no seio de Maria. Ele foi acolhido por José e teve uma família na terra. Mas a origem de Jesus é divina. Ele também é homem. Mas para dizer que Jesus é o Filho amado de Deus, dessa nuvem sai uma luz, uma voz, e confirma tudo isso. Ou seja, quando nós somos batizados, nós o somos em nome do Pai, que chama a Jesus de Filho. Nós somos batizados no nome do Espírito Santo, que paira sobre Jesus. E nós somos batizados em nome do Filho amado do Pai, que é Jesus. A partir do batismo, a Trindade passa a habitar o nosso ser, e nós nos tornamos templos sagrados da Santíssima Trindade. Viver o batismo é um desafio, mas se nós bebermos na fonte da força de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós teremos mais capacidades para vivenciar esse batismo. Hoje é preciso também analisar um pouco a questão da educação dos filhos na fé. Como é difícil para um pai, como é difícil para uma mãe, e sem contar que muitas vezes os padrinhos assumem o compromisso e depois somem. Assumem e somem. Deveria assumir e somar, não assumir e sumir. Deveriam assumir o papel e somar com os pais, e não assumir e sumir. Mas somar, ajudar. Mas será que os pais também deixam os padrinhos ajudar a educar os filhos na fé? Muitas vezes também não deixam, porque os próprios pais querem viver numa religião de comodismo, de boa vida, religião de maré mansa, né? Para isso, eu gostaria de dizer aqui com vocês, já falei um pouco na missa de manhã, 3 coisas que eu acho muito importante para o pai, para a mãe, para o padrinho e a madrinha. Eu falo muito isso na celebração dos batizados. Com 3 coisas você alicerça a educação de uma criança. 3 coisas. Primeira coisa é o amor. Se falta o amor, faltou Deus. Faltou Deus, faltou tudo. Tudo.
Se um pai e uma mãe, um padrinho e uma madrinha não ensinam o seu filho ou o seu afilhado a amar a Deus sobre todas as coisas, ele não está dando alicerce para esse filho, não, para essa criança pisar, não. Onde é que ela vai pisar, gente? Onde é que ela vai firmar a sua vida nesse mundo? Esse mundo tão cheio de armadilha, tão cheio de intempéries por aí afora. Então o amor em primeiro lugar. Depois, mais duas coisas muito simples: exemplo e conselhos. Porque muitas vezes um pai e uma mãe chega para conversar conosco, nós padres, dizendo: padre, onde foi que eu errei? Meu filho, minha filha, não eduquei eles para isso. Onde foi que eu errei? Meu filho, minha filha está fazendo isso e aquilo e aquilo. Eu faço as 3 perguntas básicas. Você deixou faltar amor? Não, deixei não. E exemplo? Às vezes a garganta, começa, a cabeça começa a ter piolho, e a pessoa começa a coçar. Exemplo, não deixou muito exemplo não, né? E conselho? Padre. Bom, gente, se faltou conselho, se faltou exemplo, como que aquela criança vai aprender a viver o amor? Mesmo sendo amada, ela precisa de conselhos para dar direção para ela. Ela precisa de exemplo para que ela possa saber por onde ela pisa. Tem uma charge muito bonitinha que eu gosto até de falar dela, quando é muito simples, que diz: uma criança e um pai estavam caminhando para um lugar, e o pai virou para a criança, um lugar cheio de lodo, e o pai virou para a criança: meu filho, cuidado onde se pisa, toma cuidado. Aí a criança vai e fala para o pai: não, pai, quem tem que tomar cuidado onde pisa é o senhor, porque eu estou seguindo seus passos. Então é muito interessante o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha conceber isso na vida. A criança vai seguir os seus passos. Se você não deixou faltar amor, se você não deixou faltar exemplo, não deixou faltar conselho, a criança cresceu, ficou adolescente, ficou jovem, ele fez as opções dele, as escolhas dele, não foi baseado nos seus conselhos, não foi baseado nos seus exemplos, não foi baseado no amor que você deu. Você, infelizmente, você vai sofrer por isso, mas não sofra mais do que o suficiente, não. Não sofra mais do que o fato de ser pai e ser mãe, não. Você não tem responsabilidade sobre isso, porque você fez da sua parte. Então nós cristãos, cabe a nós fazermos a nossa parte, porque muitas vezes a gente se compara com outras pessoas que não vivem o batismo. Fulano faz assim, ciclana faz assim, o que tem eu fazer assim também? Eu tenho que olhar e perceber: Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Como batizado, o Senhor quer isso de mim? O Senhor quer que eu dou esse exemplo para o meu filho, esse conselho para o meu filho? Porque também até o amor exagerado, aliás, até o amor exagerado é desequilíbrio, gente. Não pode exagerar. Que tem pai que fala: eu amo meu filho mais que minha vida, eu amo meu filho mais que tudo, mais que a vida às vezes pode amar, mas mais que tudo não pode, gente. Você não pode amar seu filho mais que tudo, sabe por quê? Primeiro você tem que amar a Deus, porque é na fonte do amor de Deus que você vai conseguir amar o seu filho nas limitações dele. É na fonte do amor de Deus que você vai ter a capacidade de se estruturar para amar o seu pai e a sua mãe nas limitações deles. Porque convivemos uns com os outros nas limitações. Ninguém aqui é perfeito. E como é difícil amar aquilo que é imperfeito. Como é difícil amar um filho que deu tudo certo. Maravilha. Mas amar aquele filho que às vezes extraviou do caminho, apesar dos conselhos, do exemplo e do amor, é difícil. É para isso que nós nunca podemos afastar da fonte batismal, a fonte do amor que nos abraçou um dia quando éramos crianças, a fonte do amor que da voz do Pai disse: esse é meu filho ou minha filha muito amada, nele eu coloco todo o meu amor, toda a minha esperança, todo o meu afeto. Que nós saibamos viver o nosso batismo, testemunhá-lo todos os dias, para que assim sejamos evangelhos vivos,
no meio da comunidade. E que, a exemplo de João Batista, na humildade, nós possamos servir a Deus em tudo e assim sermos testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo, vivendo plenamente o nosso batismo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Amém. Nesse momento, então, nós vamos